Olá, boa noite. Vamos chegando. Um prazer enorme estar aqui pelo Centro Espírita de Estudo e Meditação, agradecendo o convite. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Me enxergando bem? Acho que eu dei uma mexidinha aqui na minha câmera. Vou esperar vocês entrando, me fazendo companhia nesse dia friozinho, mas a gente sempre tem que cuidar do espírito, não é verdade? Boa noite, Rafael, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Vamos chegando. Boa noite, Gisele, tudo bem? Prazer enorme a sua presença. Já já nós vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Aguardar uns minutinhos enquanto as pessoas vão entrando, enquanto as pessoas vão conversar conosco. Lembrando vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem participar aqui comigo. Essa conversa é feita para vocês e por vocês também. Se vocês tiverem alguma aflição, nós vamos dividir aqui juntos. Como é que tá a quarentena de vocês? Já já nós vamos começar. Ansiosa para conversar com vocês hoje, nessa oportunidade maravilhosa que Jesus nos dá. Já já nós vamos começar com a nossa prece. Então, se vocês quiserem pegar um copo com água para fluidificar, para a espiritualidade colocar tudo o que ela precisa, eu já peguei a minha aqui, ó. Vou deixar pertinho. Peguem o copo com água para a gente fazer uma prece bem firme para esse início de noite. Então vamos lá. Boa noite, Lely Santana. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar? Vamos fazer uma prece? Vamos aquecer o nosso coração. Já estamos bem aquecidos do friozinho de hoje, agora nós vamos aquecer o nosso coração. Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos aproveitando essa energia maravilhosa da espiritualidade. Vamos agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelas bênçãos de Jesus neste novo dia, neste dia que está finalizando. Quantas coisas nós já fizemos hoje, quantos pensamentos já passaram pela nossa mente hoje, mas nós estamos aqui, juntos, buscando melhorar, buscando paz para os nossos corações, buscando um refúgio, um aquecimento, buscando luz, buscando força para enfrentar tudo o que nós precisamos enfrentar. Nós vamos lembrando que Jesus está acolhendo neste momento esse nosso pensamento coletivo de amor, e nós vamos expandindo esse pensamento a todas as pessoas que nós amamos, a todas as questões que afligem o nosso coração. E Deus, que nos conhece muito bem, vai acolher estes pedidos e vai nos dar uma resposta no tempo dele. Mas a melhor resposta que nós poderíamos receber. Então nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, pelo alimento de hoje, por essa conexão online espiritual e por tudo que o Senhor
já nos trouxe e ainda está trazendo. Que os nossos anjos de luz nos inspirem para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite, quem chegou agora. Eu estou maravilhada porque com a presença de vocês aqui. Muito boa noite, Solange, Audrey, Heloísa, Damião. É um prazer falar com vocês. Eu estava fazendo aqui uma prece e hoje nós vamos falar de fé. Eu sou a Aline Moura, agradeço o convite do Centro de Estudo e Meditação, que é quase uma casa minha, me sinto muito à vontade quando eu vou lá, quando eu vejo todos vocês. Mas, infelizmente, pela quarentena, pela situação que nós estamos vivendo, nós estamos juntos aqui, em pensamento, em coração, para que a gente faça dessa oportunidade a melhor oportunidade de aprendizado que nós poderíamos fazer. Não é verdade? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Estejam em casa, eu estou aqui para receber vocês de todo o meu coração, de todo o meu amor, tudo bem? É uma alegria muito grande para mim. Toda vez que eu converso com alguém, eu estou trocando uma experiência de vida. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou palestrante, sou professora, atuo num centro espírita aqui na Penha, na Zona Leste, onde eu moro. De profissão, eu sou jornalista, mas atualmente eu estou trabalhando na área da educação. Então, eu estou mais nessa área pedagógica do que na área informativa atualmente. Já trabalhei na TV Mundo Maior, já fiz textos para a Rádio Boa Nova e agora estou aqui levando o Evangelho de Jesus boca a boca, mas muito feliz com essa missão, com essa tarefa da espiritualidade. E boa noite, Vera, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre fé. Não é um assunto muito fácil, mas a gente tem que compreender que a vida não é feita só de momentos alegres, ela também é feita de momentos difíceis. E ela vem às vezes para não ter. E como anda a fé de vocês? Comentem aí para mim. Como que anda a fé de vocês? Eu vou falar para vocês que a minha fé, ela parece uma onda do mar. Uma hora ela vem forte, outra hora ela vem mais calma, mais serena. Mas o importante é a gente acreditar em alguma coisa. Muitas pessoas têm a dificuldade, por exemplo, de acreditar em Deus. Porque Deus é uma inteligência. A doutrina espírita, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é clara. O que é Deus? Kardec pergunta. E a resposta é: Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é algo muito maior do que o nosso coraçãozinho possa ainda compreender. Assim como alguns espíritos dizem que a fé é algo que dentro do nosso vocabulário ainda não existem palavras que possam definir o que é a fé. Tanto que a fé é uma coisa tão individual para cada um. Ela é uma coisa tão íntima, porque não existe um manual de instruções para você descobrir. A fé, ela necessita de uma caminhada, de uma jornada sua, propriamente sua. Oi, Mel, boa noite. Nós estamos falando sobre fé. E eu estou falando justamente que ele é um caminho bem individual, bem interior. Tanto que, assim, às vezes quando a gente está tentando descobrir a nossa fé, a gente até acredita que a gente não tem fé. Porque se você vai numa ocasião, Sueli, boa noite, tudo bem? Nós estamos falando sobre fé. Eu ia numa igreja e eu olhava as pessoas rezando e eu pensava assim, poxa, eu queria ter a fé que aquela pessoa tinha. Mas é uma descoberta. A fé, ela é uma entrega. Você tem que se entregar e você tem que esperar respostas. E como eu falei aqui na prece,
a resposta não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E ela depende muito de você observar essa resposta, de você abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos para a sua intuição e para que essa resposta aconteça. Porque às vezes a resposta vem, mas a gente não acredita, ou a gente menospreza, ou a gente fala, eu não queria que fosse, não aceita a resposta que Deus está nos enviando. Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as coisas de Deus. As coisas da terra do que lidar com as coisas de Deus. Então, eu queria contar para vocês que a fé, ela não tem uma definição fechada. Mas a maioria das religiões, a maioria dos dicionários vão dizer que ela é uma força. Ela é uma força espiritual. É esse o sentido da palavra. Força espiritual. E o que acontece? Essa força espiritual, ela depende da sua força de vontade. Ela depende da sua persistência. Ela depende da sua entrega. Então, se ela é uma força espiritual, ela é algo que eu não consigo ver, eu tenho que sentir. Então, quanto mais força, quanto mais vontade eu coloco nesse pensamento para realizar algo em mim ou para realizar algo para a minha vida de outra pessoa, mais eu tenho a possibilidade que isso aconteça. Porque a fé, ela envolve a questão do magnetismo. O magnetismo, ele é um poder pessoal que todos nós temos. Jesus, ele tinha um magnetismo imenso. E por isso que quando as pessoas se aproximavam dele, só pelo olhar, ele não dizia nada às vezes, mas só pelo olhar dele, ele conseguia fazer transformações imensas naqueles espíritos, naquelas pessoas, naquelas almas. Ele conseguia mudanças interiores muito profundas, porque ele sabia usar esse magnetismo que todos nós temos. Esse magnetismo, ele é energia. E como que eu sei que eu tenho esse magnetismo? Boa noite, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sei que eu tenho esse magnetismo quando eu penso em algo com muita frequência. E isso simplesmente acontece. Faça uma experiência. Pense numa pessoa que você não fala há muito tempo. Não tem notícias há muito tempo, mas que seja possível o contato dela, tá, gente? Também não vamos, desafiar aí as leis. E pensem nessa pessoa que vocês não veem há muito tempo. Vocês vão ver que essa pessoa vai mandar uma mensagem para você. Ela vai mandar uma mensagem para você, ela vai entrar em contato com você e ela vai falar: "Nossa, lembrei de você". Porque o nosso pensamento, ele é energia, ele é uma forma. E o que é a fé? Ela é a mistura desse pensamento com a minha força de vontade, com o meu poder magnetizador, com o meu poder pessoal. Então, eu misturo essas duas coisas que são extremamente importantes e eu vou conseguir realizações inimagináveis. E tudo isso acontece através da lei da atração. A lei da atração, ela fala que nós somos energia, que nós somos co-criadores. Por que co-criadores? Porque nós estamos criando dentro da criação de Deus, dentro da criação divina. Antes de nós virmos para a Terra, já existiam muitas coisas aqui que foram criadas por Deus. Nós estamos criando o tempo todo dentro da nossa realidade, com coisas que já foram criadas por Deus. Tudo bem? E essa lei da atração, gente, ela é muito importante. Se vocês assistirem o filme O Segredo, é o documentário, muito importante, ele vai mostrar para vocês histórias reais de pessoas que se curaram de doenças, que transformaram as suas vidas de forma emocional, de forma profissional, de forma financeira, através do pensamento positivo.
E isso é muito importante para que a fé seja uma fé realizadora. Paulo fala pra gente, Paulo de Tarso, uma fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé não basta eu acreditar. A fé eu tenho que realizar. Eu tenho que ter uma atitude realizadora. Se você quer mudar de emprego, boa noite, Lucinei, tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre fé. Se você quer mudar de emprego, por exemplo, se você quer mudar uma situação na sua vida, você tem que pedir a Deus, mas você também tem que ter uma atitude realizadora. O Evangelho segundo o Espiritismo ele é bem claro. Buscai e achareis. Busca e você vai achar. Batei na porta, né? Pedi e obtereis. Pede que você vai conseguir. Ele é bem claro. Ele nos dá essa força, essa coragem de acreditar que a gente pode conseguir tudo na nossa vida. Mas nós temos que ter em mente que não é só o nosso desejo de conseguir. Porque Deus está o tempo todo observando a nossa vida. E Ele não vai colocar coisas ou situações na nossa vida que possam atrapalhar a nossa evolução. Que possam nos fazer com que nós possamos cair em sofrimento profundo. Porque ninguém nasceu para ser triste. Lembre dessa frase. Ninguém nasceu para ser triste. Ninguém nasceu para sofrer. Nós, através das nossas escolhas, é que acabamos caindo no sofrimento. Mas Jesus, que é o maior líder da história, através dos seus exemplos de amor, das suas palavras tão lindas, dos seus gestos, das suas atitudes, ele nos ensina que nós podemos sair desse sofrimento. Basta a gente se ajudar. E o Evangelho é claro pela segunda vez, ele diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, para que nós possamos sair de qualquer situação, nós temos que nos ajudar. Boa noite, Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós temos que querer nos ajudar também, porque às vezes Deus está mostrando ali o caminho, mas a gente quer ir pelo outro. A gente às vezes é teimoso no sofrimento, não é não? Comentem aí, gente, quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês estão gostando, se vocês estão se identificando, tudo bem? Então, olha só. A doutrina espírita, ela diz que a fé é um sentimento inato. O que é um sentimento inato? É que nasce conosco, é que está dentro do nosso espírito. Então, ela me faz acreditar no quê? Que a fé está aqui, mas eu preciso despertar. Eu preciso fazer com que ela aconteça na minha vida, com que ela faça-se presente. E a fé é o que diferencia as situações e as conquistas das pessoas. Muitas vezes você deve olhar para alguém que consegue muita coisa na vida e você deve pensar, qual que é o segredo dessa pessoa? Por que, nossa, ela está mudando de vida assim, tão rápido? Na verdade, existiu ali um processo de empenho e vitória. Então, assim, se eu quero passar num concurso público, eu tenho que estudar, não tem outro caminho. Mas se eu coloco o meu estudo, que é a minha atitude e a minha fé, eu estou fazendo ali uma obra maravilhosa, porque eu estou unindo duas forças. Estou unindo a força material e a força espiritual. Então, olha a importância da gente também se dar uma oportunidade de fazer com que a fé aconteça na nossa vida. Não é verdade? E assim, muitas pessoas veem a fé pelo sentido religioso, porque ela é mais comentada no sentido religioso. Mas a fé, como eu disse para vocês, é uma força espiritual. Ela é algo muito grande. Eu posso aplicar na minha vida como um todo. A fé, ela envolve vários sentimentos nobres. Ela envolve a perseverança. A perseverança é eu acreditar que, sabe, mesmo em meio a dificuldades, mesmo nessa pandemia, as coisas vão melhorar.
A perseverança é o acreditar que até na situação mais difícil existe saída, existe solução. A fé também envolve a persistência. Eu não desisti na primeira porta que se fecha. Quando eu falei para vocês agora há pouco, né? Buscai e achareis, Jesus é bem claro. Pede com toda a sua humildade. Pede em segredo, conversa com Deus. Conversa como se ele fosse seu melhor amigo. Fala, olha Deus, tá difícil. Eu preciso melhorar nesse ponto aqui. Eu preciso que o Senhor me inspire a realizar a obra da minha vida. Eu preciso que o Senhor me coloque no lugar que eu vim para brilhar. Porque eu tô muito angustiado, tô muito triste, eu tô muito cansado. Então se entrega a Deus. Se entrega, pede com toda humildade. Eu tenho certeza que Ele vai colocar pessoas no seu caminho, para que Ele possa abrir essas possibilidades que você não consegue ver. Eu tenho certeza absoluta. Faça esse teste na sua vida e você vai ter uma resposta. A Sônia está comentando aqui, ó. A fé sem ação não tem reação? Com certeza, Sônia, com certeza. Porque a fé sem ação é como a gente olhar para o céu e esperar algum milagre. A gente fica, ai Deus, eu acredito que o Senhor vai mudar minha vida. Eu acredito que o Senhor vai mudar minha vida. Mas o que você tem feito para mudar a sua vida? Que ferramentas você tem usado para mudar a sua vida? É essa pergunta que Deus faria para você. Porque nós temos que lembrar que tudo que nós temos na nossa vida, Sônia e pessoal, é empréstimo de Deus. A nossa casa, ela não é nossa. A nossa família, ela não é nossa. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos relacionamentos não são nossos. Nós estamos como seres humanos vivendo essa grande experiência. Mas nós temos que lembrar que nós somos seres eternos e espirituais. Que a qualquer momento nós podemos voltar para o nosso verdadeiro lar. E é isso a importância da gente usar essa fé para realizar obras. Porque não é querendo assustar vocês. Mas eu acho que vocês sabem que todo dia nós acordamos, né? Com a sensação de que um dia vai chegar nossa partida. Vocês sabem, né? Que vocês vão morrer. Eu fico pensando nisso, gente, de verdade. Como será que a gente vai partir, sabe? Será que a gente vai partir tão apegado às coisas que a gente viveu aqui? Se a gente ler o livro Nosso Lar, a gente vai perceber que André Luiz, ele nos ensina o caminho, porque ele sabe, ele passa pelas coisas que a gente iria passar, sabe? E ele fala, olha, eu sofri por causa da minha família que não rezava pra mim. Eu sofri porque quando eu voltei pra minha casa, eu vi a minha esposa com outra pessoa. Assim, enquanto nós estamos voltando pro plano espiritual, as pessoas vão continuar a vida delas aqui. Só que uma fé com obras permite que eu seja lembrado. Permite que eu deixe algo muito especial para as pessoas. Permite que eu volte para o plano espiritual com a certeza de que eu aproveitei ao máximo a minha vida, com a certeza de que eu fui um instrumento de Deus. E tem coisa melhor do que a nossa consciência estar em dia, do que a gente deitar sorrindo para dormir, do que a gente sentia assim, nossa, hoje foi um dia maravilhoso, Deus, muito obrigada, hoje eu fiz isso, sabe? Vamos pensar quantos amigos a gente tem feito novos, quantos novos amigos nós temos feitos, quantas pessoas nós temos conversado nesses dias, para perguntar como que elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa, sabe? Você que tá em casa, eu sei que não é a sua vontade estar em casa, a minha também não é, mas já que estamos em casa, como podemos ajudar as pessoas que conhecemos? Será que o meu vizinho não está precisando de 1 quilo de alimento? Ou de uma conversa pela janela, que seja? Será que eu não posso fazer uma ligação, melhorar o dia de alguém? Vamos refletir na nossa fé, gente. A nossa fé
ela funciona através da nossa intuição. Se o teu coração está te dizendo algo com frequência, é porque é. Se você sempre volta naquele pensamento, naquele sentimento, é porque você precisa fazer algo por alguém. Vou ler aqui os comentários, vamos lá? Ó, a Vânia Regina, boa noite, Vânia, bem-vinda. Ela fala: a fé é um sentimento que temos certeza de que sempre estamos amparados por Deus. Com certeza, Vânia. Quem tem fé não se desespera. Não é que a pessoa não fique aflita, não fique nervosa, mas quem tem fé sempre sabe que as coisas vão acontecer para o bem. Sempre sabe que no final vai dar tudo certo, que você pode até chorar, que você pode até se entristecer, mas vem ajuda que vai te consolar. O Paulo Eduardo, parabéns pela palestra. Como é seu nome? Boa noite. Obrigada, Paulo. Meu nome é Aline Moura. Muito obrigada pelo elogio. A Sônia diz: Sônia, com certeza é a única certeza que temos na vida de que vamos morrer. Não é verdade, Sônia? Então, a gente tem que pensar assim, olha, o que eu vou deixar? O que eu vou fazer dessa vida? Pelo que eu vou ser lembrado? Eu brinco sempre na palestra do seguinte: pense no seu aniversário de 85 anos. O que você vai dizer na hora do discurso? Na hora que todo mundo estiver lá, depois do parabéns, que virá aquele momento do discurso, o que é que você vai dizer no seu aniversário? O que é que você vai se orgulhar de ter feito, né? Então, assim, muitas vezes a nossa obra da nossa vida, a gente pensa muito em coisas materiais. Mas, gente, pensem em coisas que o dinheiro não pode comprar e que muda a vida das pessoas, muda a vida de alguém, sabe? Você ir na casa de uma pessoa de idade, nesse momento a gente não pode visitar essas pessoas. Mas só de você ligar para uma pessoa mais velha, mais idosa, nossa, ela se sente tão feliz, é como se ela tivesse ganhado o dia. Você perguntar como é que ela tá, se ela tá precisando de alguma coisa. Você dá parabéns para aquela pessoa que recebeu um netinho recentemente. Você dá um feliz aniversário pelas redes sociais. Pensemos sempre que nós estamos em privilégio, porque muitas pessoas não têm uma cama quentinha, não têm um alimento quentinho, não têm uma cama para dormir, não tem a internet. Então nós estamos em situação de ajudar. Ainda que o nosso coração esteja doendo, ainda que a nossa alma esteja pedindo ajuda, nós podemos buscar essa ajuda. E depois que a gente melhorar, a gente pode ir além muito mais. O próprio Cristo disse: brilhe a vossa luz. Então, o que é brilhar a vossa luz? É despertar essa luz que você já tem para ajudar o próximo. Porque, assim, quando você ajuda alguém, você está ajudando a você mesmo. Você está se melhorando. Toda vez que eu falo aqui com vocês, eu estou me melhorando. Eu que sou a primeira a aprender. Porque eu e eu que sou a primeira a melhorar, porque eu preciso melhorar e não vocês. Vocês são pessoas maravilhosas que estão aqui me fazendo companhia. Sônia, muito boa palestra. Muito obrigada, Sônia. Você é um amor, viu? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer algum comentário, tá? Nós ainda temos alguns 25 minutinhos. Mas vamos continuar. Ó, eu tava falando de magnetismo pessoal. Então, o que é esse magnetismo pessoal? Tava indicando para vocês o livro O Segredo. A gente atrai o tempo todo as situações da nossa vida. Então, assim, se você tá com a vida boa ou se você tá com a vida difícil, pense nas escolhas que você fez. Pense nos pensamentos que você tem alimentado dentro do seu coração. Porque assim, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, vai nos trazer a importância dos nossos pensamentos. A ciência, ela diz que nós temos 60 mil
pensamentos por dia. Vocês já imaginaram 60 mil pensamentos por dia? É muita coisa, gente. É uma mente assim, ó, aceleradíssima, não é? Agora, a Joana de Ângeles, através do querido Divaldo Franco, ela vai falar o seguinte: não são 60 mil pensamentos por dia, são 120 mil. 120 mil pensamentos por dia. E eu vou pedir perdão aqui pela brincadeira, mas eu penso assim: 120 mil pensamentos por dia. E se for mulher? Mulher pensa muito mais do que isso, gente. A mulher, ela tá fazendo uma coisa e ela já tá pensando em outra. Ela nem tem essa coisa de concentração em uma única coisa. Eu brinco por quê, gente? Porque é verdade, a gente pensa demais. E considerando essa estatística espiritual, eu queria perguntar para vocês assim: desses 120 mil pensamentos por dia, quantos pensamentos vocês têm positivos? E quantos pensamentos são negativos? Olha só a importância da gente alimentar a nossa mente. A gente tem que pensar que nós estamos numa pandemia. O que é uma pandemia, né? Uma epidemia é uma doença contagiosa local. Então vamos supor que só o Brasil estivesse passando pelo vírus. Isso é uma pandemia. Isso é uma epidemia. Desculpe. Isso é uma epidemia. Uma pandemia já é algo a nível global. O mundo inteiro está passando por isso. E a doutrina espírita, através das comunicações que nós temos de grandes espíritas como Divaldo, o nosso querido Bezerra de Menezes, que trabalha com a gente o tempo todo, ela fala que nós adquirimos esse vírus pela nossa vibração negativa. O planeta, ele está numa vibração negativa tão intensa que ele desenvolveu essa doença. E assim também é com o nosso corpo físico. Se a gente está em sentimentos de mágoa, de revolta, de raiva, de angústia, de remorso, esses pensamentos negativos, eles afetam as nossas células e eles modificam o funcionamento delas. Para vocês terem uma ideia, o nosso corpo ele é feito de 70% de água. E essa essa boa água, pode virar uma má água, uma mágoa. Então, não sei se vocês conseguiram pegar o que eu quis dizer, mas essas mágoas que nós temos, elas vão se instalando nos nossos órgãos, elas vão modificando o funcionamento das nossas células e elas vão gerando doenças que nós não tínhamos. Então, essas são as chamadas doenças psicossomáticas. Elas são somadas pelo nosso psíquico, pela nossa mente e pelas nossas emoções. As nossas emoções não resolvidas. Então, o seu corpo ele é um templo sagrado. Tome cuidado com o que você coloca dentro dele. Seja na mente, cuidado com essas notícias violentas, cuidado com pessoas negativas. Hoje existe até um termo que se chama relacionamento tóxico, porque existem pessoas tóxicas. Nós devemos bloquear essas pessoas? Não. Nós devemos filtrar o que entra dentro de nós. Seja pelo alimento, seja pelo pensamento, seja pelo sentimento. Tudo bem? A Sônia Regina disse aqui, ó, verdade. Eu estou ligando para algumas pessoas, fazendo ligação de vídeo, porque nessa hora é muito importante estarmos atentos ao próximo. Com certeza, Sônia, eu acho que esse momento é para a gente se fazer presente na vida das pessoas. Antes da pandemia, muitas pessoas não tinham tempo. A desculpa era o tempo. Ninguém tinha tempo para nada. Agora a gente tem o tempo. Só que a gente tem que saber administrar esse tempo com coisas boas, com coisas que nos alegrem. Porque se a gente ligar a televisão todo dia e ficar 24 horas na televisão, infelizmente a gente adoece.
Então, o que eu tenho feito, não sei se serve para vocês, porque cada um tem o seu jeitinho, eu tenho ligado, tenho selecionado alguns jornais e tenho pegado as informações mais importantes que me têm interesse sobre como a gente vai voltar para as ruas, como será o funcionamento das instituições, e eu desligo e vou fazer outra coisa. Até mesmo porque eu não parei de estudar. Então, eu tenho alguns cursos durante a semana, então nem tenho muito tempo para ficar assistindo a TV, mas eu indico para você que nesse momento tá sem trabalhar, tá sem alguma ocupação, que ocupe a sua mente com coisas boas, gente, porque a gente não sabe, essa energia de medo que alguns meios de comunicação trazem, que algumas notícias trazem, elas fazem muito mal pra gente. Eu não sei se vocês sabem, mas o medo, ele enfraquece, ele deixa a nossa imunidade lá embaixo. Então tomem cuidado para que vocês tenham uma saúde emocional e uma saúde mental. Preservem isso, cuidem da saúde mental de vocês como se fosse uma caixinha preciosa, sabe? Porque é muito importante quando isso tudo acabar, que todo mundo possa sorrir, que todo mundo possa voltar a viver com alegria, né? Olha só, um comentário aqui. A Sônia comentou: Você acha que podemos identificar uma alma gêmea? A espiritualidade, Sônia, nesse conceito de alma gêmea, ela fala que é muito difícil essa alma gêmea no sentido do relacionamento afetivo. Ela fala em almas afins, almas que têm uma afinidade tão grandiosa, tão intensa, que essa afinidade ela supera a vida. Mas essa questão da alma gêmea são almas que viveram muitos e muitas e muitas encarnações juntas, o que é um caso raro, porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que nós temos que perdoar ou que nós temos que pedir perdão, né? Muitas pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que a gente veio para se reajustar com elas. Mas pode acontecer sim, pode acontecer sim. Existem vários casos de amor que ultrapassam a vida após a vida. Eu não gosto dessa expressão vida após a morte. Eu gosto de falar vida após a vida. Bem, e ela pergunta aqui: pensamento negativo atrai pessoas negativas? Com certeza, com certeza. Essa questão que eu tava falando da afinidade, ela é muito real, assim. Nós estamos com pessoas na nossa vida que estão em afinidade conosco. Você quer fazer um teste? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, isso já faz um tempinho, várias pessoas saíram da minha vida assim automaticamente. E por que elas saem da nossa vida? Pela nossa vibração. Pessoas negativas têm uma vibração, têm uma energia negativa. Então, se você não tá mais com aquela energia negativa, o que acontece? Ela vai se afastar de você. Ela vai sentir que vocês duas estão diferentes. E isso acontece com qualquer tipo de energia, viu, gente? Nem sempre a pessoa que se afastou, ela é uma pessoa negativa. Às vezes, vocês dois, vocês duas, não estão mais na mesma sintonia. Vocês começaram a pensar diferente. Esse pensamento, ele gera um sentimento diferente, de objetivos diferentes, e então vocês passam a caminhar de forma diferente, de lados diferentes. E isso não significa que a pessoa não goste mais de você, não ame mais você, não. Isso significa que algo se modificou, ou em você, ou na pessoa, ou nas duas pessoas. E é por isso que às vezes relacionamentos afetivos acabam, porque a sintonia, aquela afinidade, aquela atração, aquela mesma energia se dissolve, ela se separa. Então as duas pessoas começam a ter objetivos e propósitos de vidas diferentes. Tudo bem? Será que eu respondi direitinho?
Olha, gente, nós temos alguns minutinhos ainda, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Hoje nós estamos falando sobre fé, tá? Vamos lá. É fundamental que a gente veja a fé como uma direção na nossa vida, ela é uma bússola. Muitas vezes as pessoas elas têm uma vida muito estabilizada, muito equilibrada e de repente começa a acontecer uma série de situações. A pessoa perde o emprego, aí daqui a um mês a pessoa termina o relacionamento dela, aí daqui a um mês ela perde uma pessoa na família e ela começa a entrar numa sequência de emoções que ela pensa assim: poxa, Deus não existe. Poxa, minha vida nada dá certo. Deus não olha para mim. Não é isso, gente. É que às vezes nós estamos caminhando só na vida material. Nós estamos olhando só para a matéria. E Deus, ele dá uma reviravolta na nossa vida para que a gente possa exatamente se aproximar dele, para que a gente possa voltar. E para vocês terem uma ideia, ele é tão paciente, ele é tão paciente. Ele poderia muito bem fazer o seu anjo da guarda aparecer na tua frente e falar assim: não faça isso. Você vai se prejudicar. Mas Deus não faz isso por duas coisas. Primeiro, ele não interfere nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Toda vez que a gente nasce, eu falo isso porque a gente já nasceu muitas vezes. A doutrina espírita fala em pelo menos 300 vezes que a gente já nasceu nesse planeta. No planeta inteiro. Nasce, a gente ganha o livre-arbítrio. E eu costumo falar que o livre-arbítrio é aquele cartão de crédito sem limite. Que você vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, mas um dia a conta chega. Por que que ela chega? Porque toda escolha tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. Então, quando essa conta chega, a gente acha que não vai aguentar. A gente fala: Deus, é muita coisa, eu não tô dando conta, o Senhor não olha para mim, o Senhor desistiu de mim. Não é isso. Dr. Bezerra de Menezes, ele fala pra gente que toda crise, toda dificuldade é uma necessidade de mudança. Então, se você está em crise, se alguma coisa está muito ruim na sua vida, é porque você precisa olhar de uma forma diferente. É porque você precisa olhar para essa área da sua vida com amor. Reparem que a nossa vida nunca está perfeita. Na hora que a gente está com o nosso relacionamento bom, com a nossa parte profissional boa, de repente a gente acontece alguma coisa na área da saúde. Da hora que a gente está com a saúde boa, que a gente está muito bem, de repente acontece alguma coisa na vida profissional. Então, reparem que a nossa vida nunca está redondinha. Ela sempre está desequilibrada em alguma parte. Até mesmo porque, gente, não dá pra gente tomar conta de tudo, né? Só tem 24 horas e a ciência diz que pelo menos nós já temos 4 horas a menos na nossa contagem de tempo real, né? Então, assim, a gente tem que dormir. Então, não dá pra gente dar conta de tudo. Na medida que a gente coloca a nossa fé, a nossa energia, a nossa força espiritual em uma área da nossa vida, automaticamente a gente acaba deixando alguma coisa de lado. Mas você só não pode deixar uma coisa de lado. Você. O Chico Xavier, ele diz claramente: eu posso ter uma vida mais ou menos, eu posso ter um trabalho mais ou menos, mais ou menos, eu só não posso amar mais ou menos. E se você se ama mais ou menos, você vai atrair pessoas que vão te amar mais ou menos. Se você não se ama, você vai atrair pessoas que também não vão te amar. Porque quem é que vai amar uma pessoa que não se ama, que não se valoriza,
uma pessoa que não se respeita, uma pessoa que abre mão das suas opiniões, que abre mão dos seus sonhos, que abre mão do seu projeto de vida para seguir a outra. Então, o projeto mais importante da sua vida, a parte mais importante da sua história é você. Porque sem você, nada disso seria possível. E pense que Deus te escolheu unicamente para estar aqui. Não existe ninguém nessa terra, nesse planeta igual a você. Não existe. Você é único e você é especial. Entende? Então, assim, quando a vida estiver mostrando para você que as coisas não tão boas, cuide. Olhe para dentro. Eu fui tirar a carta para tentar dirigir, né, gente? Porque eu não sei se vocês são do signo de Sagitário, mas sagitariano tem uma dificuldade imensa de coordenação motora. Então eu fui tentar tirar a carta para tentar dirigir. Só que na época eu não sabia que eu era médium. Não sonhava com a espiritualidade, não imaginava que os espíritos interferiam tanto na nossa vida. E o que acontece? Eu estava lá, na minha penúltima aula, dirigindo. E naquela época lançou um tal de WhatsApp. Não sei se vocês usam, não sei se vocês conhecem. E aí eu tava lá dirigindo e o meu instrutor não é motorista aqui. Aí, gente, eu juro pra vocês, a minha vista escureceu. E aí, eu apaguei por 30 segundos. Como eu sei que eu apaguei por 30 segundos? Porque a minha vista escureceu e eu não estava desmaiada. Eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. Tudo, eu conseguia ouvir o som do carro, eu conseguia... E pra minha sorte, né? E por Deus, eu tava chegando no farol, então já tava desacelerando o carro. Quando eu voltei dos 30 segundos, eu tinha encostado assim, ó. Apenas encostado bem de leve no carro à frente, que era um Honda Civic chiquérrimo. E aí era um senhorzinho que tava dirigindo. Graças a Deus ele não morreu, não matei o velhinho. E ele só ficou com uma dorzinha na nuca, mas eu fiquei desesperada. Eu não consegui mais dirigir. Mas voltando para a autoescola, o meu professor da autoescola, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: quando tiver difícil, volta pro casulo. Entra no casulo, olha para dentro, se conecte com você mesmo, se conheça e depois você volta e voa. Então, se tiver difícil, na dúvida, volte pro casulo. Conecte com a sua alma, com você mesmo. Depois você vai e voa. E isso eu aprendi na autoescola. Gostaram da história? Eu sempre conto isso nas palestras. O pessoal morre de rir, gente, quando aprendi a dirigir. Que absurdo isso. Mas brincadeira. Mas falando sério agora, depois que eu saí da autoescola, que eu não consegui mais dirigir depois disso. Esse apagão, ele traumatizou até de estar num carro do lado do motorista. E dá aquela reviravolta na gente. Um belo dia eu estava aqui na minha casa, o meu irmão mais novo, 4 anos, do que eu, né? Ele já tem os seus 20. Ele estava aqui, primeiro dia de trabalho dele, primeiro dia de férias, na verdade. Ele teve aula em Guarulhos. Aí em Guarulhos, onde vocês moram. E aí, ele ficou 24 horas em algum hospital de Guarulhos. Eu não sabia dirigir e tinha um carro na minha garagem. Eu me sentia pensando. E o que eu fiz com essa impotência?
Eu chorei, eu me permiti sentir essa emoção, porque eu estava muito frustrada. Eu chorei muito, e muito, e muito. Depois que eu chorei, eu limpei as lágrimas e eu pensei: eu nunca mais vou passar por isso. Eu nunca mais quero me sentir assim. Eu procurei uma autoescola especializada em aulas só para mulheres e só para mulheres que já tinham habilitação. E eu fui, perdão, fiz a aula e consegui dirigir. E hoje eu posso pegar qualquer carro que eu dirijo. Então eu digo para vocês, não há nada que vocês não possam fazer. Não há nada que seja impossível para Deus. Só depende de você. Só depende da sua força de vontade. Você tem duas escolhas. Ou você fica com essa dor, ou você ressignifica e transforma essa dor num impulso, numa força de vontade que pode mudar a sua vida. Eu espero que você tenha saído daqui com alguma coisinha boa dessa palestra, que alguma palavra tenha tocado seu coração. Vocês têm alguma pergunta? A Sônia está dizendo aqui, ó, que eu respondi a pergunta dela quando eu falei sobre livre-arbítrio. Ela pergunta: a fé pode ser considerada uma cocriação de algo que se queira? Por exemplo, eu posso cocriar algo que talvez seja para mim e eu peço e eu consigo? Sônia, a fé, ela é uma direção. Eu posso, por exemplo, sonhar em trabalhar numa empresa muito maravilhosa. E eu posso mandar currículo, e eu posso ser chamada para entrevista, e eu posso ir lá, mas não, a fé, ela depende da minha força de... Se eu for nessa entrevista com a energia lá embaixo, se eu olhar para as pessoas e pensar assim, nossa, mas aqui tem gente, olha como as pessoas estão bonitas, olha como as pessoas são qualificadas, eu nunca vou conseguir essa chance. Porque o universo, ele vai entender o teu sentimento, não é o que você pensa. Nós temos 120 mil pensamentos por dia. Ele não vai trabalhar com o que você pensa, ele vai trabalhar sentindo, com o que você é de verdade. Então, quando você chegar numa entrevista, ou em qualquer lugar, ou em coisa que você tenha que conseguir, gente, vai como se já tivesse conseguido. Entra lá agradecendo por aquela oportunidade. Tenta receber isso na sua vida como se já tivesse acontecendo. E fala assim: Jesus, se for da tua vontade, realiza isso na minha vida. Porque, como eu falei para vocês, Deus não vai te colocar em nenhum lugar para você sofrer. Não é isso que você veio fazer aqui. Se você está sofrendo, existe alguma coisa que a vida quer mostrar para você. Existe algo que tem que ser ressignificado, que tem que ganhar um novo sentido. Existe um propósito para você, como Deus tem um propósito para todas as coisas. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu agradeço de coração a companhia. Espero que eu possa ter explicado um pouquinho para vocês dessa fé. Lembrando que a fé humana, ela é muito material. Ela faz a gente olhar para as coisas da matéria. Mas a fé divina, a fé de Deus é a espiritual que vai fazer a gente olhar para as coisas que não são possíveis enxergar com os olhos, mas só se enxergará bem com o coração. Então eu espero que vocês tenham gostado. Sônia, muito obrigada, você participou muito aqui comigo. Audrey, muito obrigada. Muito obrigada, Jaque. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês, Paulo, a Vânia, que participou aqui, a Lucinei, Maria Creuza, a Mel Fagundes. Muito obrigada, gente. Vera Lúcia, Heloísa, Lely,
a Gisele, o Rafael, muito obrigada pela presença de todos vocês. Lucinei, obrigada pela sua presença. Eu vou me despedindo aqui, mas espero encontrar vocês na próxima palestra aqui e agradecendo ao Centro de Estudo e Meditação por essa energia incrível, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui falando de Jesus. Agradecer a essa grande família espiritual, para Sonemar, mandar um beijo para Dani, que é uma pessoa maravilhosa, e tenho certeza que vocês vão encontrar lá pessoas amigas e muito preparadas para ajudar vocês em tudo, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só você ir curtir na minha página Aline Moura Palestras no Facebook. Então, se você quiser me na Aline Moura Palestras, tá? Ou você pode me acompanhar pelo Instagram, a.aline Moura. a.aline Moura. Um beijo para vocês. Deus abençoe e não se esqueçam de que tudo passa. Tudo vai passar e tudo vai ser melhor com fé em Deus. Vamos vibrar pelo planeta e vamos vibrar só amor. Um grande abraço. Obrigada, Débora. Amei sua participação. Obrigada, Vânia, pelo carinho. Obrigada, Sueli. Obrigada, Sônia. Obrigada, Lucinei. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau.